Fala galera do canal Papo de 15, este é o episódio 2 do nosso canal. Então se você não assistiu o link tá embaixo. Eu vou colocar o link. Não assistiu tem que assistir Segue no Instagram também. Se você tá correndo, dá pra ouvir um podcast. Pô, muito top. Você pode ouvir no Apple Podcasts, passear com o cachorro, Spotify, podcast. tudo isso aí. Arrumando a casa, podcast. Exatamente. Uns 15 minutos de intervalo, 30 minutos de intervalo do trabalho, podcast. Isso aí. Tá no busão. O podcast é bom no busão. Tivemos uma grande evolução do primeiro pro segundo episódio. Agora a gente tem um cenário com um fundo azul, uma TV com o nosso logo, microfone, celulares filmando. Câmeras e câmeras. Cara, isso aqui tá profissionalzíssimo. Pra gente começar, roda a vinheta. A gente vai começar comentando os comentários. Dá pra comentar? As perguntas, né? A resposta às perguntas. Tentando dialogar sobre as perguntas feitas nos nossos canais. Então, tá. Colocações. Se a gente souber responder também, né? O primeiro comentário vai aparecer aqui, ó. Este comentário fala que de nada adianta se você tem um funcionário capaz e muito produtivo, se o líder é incompatível com este funcionário, com a capacidade dele, se o líder é péssimo, se o líder é horrível, se o líder não motiva. Não ajuda a desenvolver, pune o bom e incentiva o mal. Exatamente. E aí, o que a gente faz? Posso responder? Tá bom. Aquela câmera ali, ó. Beleza. O perfil citado no comentário, assim, isso é praticamente um líder irrecuperável, né? Quer dizer, tem um perfil completamente diferente do que a gente entende que o líder tem que ser, do que o gestor tem que ser. Acho que um ponto de atenção que a gente tem que ter é sobre a miopia. Se a gente não tem uma miopia relacionada onde estamos colocando as responsabilidades exclusivamente no nosso líder. Acho que a gente está falando de uma relação, no mínimo, são duas pessoas. Se essa relação deu certo ou deu errado, a responsabilidade é das duas pessoas. Então, acho muito difícil uma relação dar errado só porque o seu líder era um incompetente. Possivelmente você tinha traços de incompetência também, porque não equilibrou. Agora, obviamente, se não deu certo essa relação, seja marido e mulher, seja relação de trabalho, existe aí talvez uma grande chance do problema estar nas duas pessoas. Valeu? Concorda? Concordo. E eu acho que a maneira... Você pareceu tchau. Só para adicionar no comentário. Eu acho que para resolver isso é conversa. Eu acho que eu falo muito isso, né? Cada um aqui tem um modelo, um perfil, um jeito de gerir as coisas, mas no geral é sentar para alinhar as visões, porque a miopia é que você está vendo diferente do que o outro está vendo, né? Então, o estímulo é sentar para conversar. Ah, mas a gente não consegue. Então, está faltando maturidade de todos os dois lados, né? Então, para resolver a miopia, senta, conversa e gera maturidade. Perfeito. Eu fiz cirurgia de miopia. Sério, rapidão, 4 minutinhos. Fica zero, fica Não teve conversa, né? Vamos para o próximo comentário. O segundo comentário eu vou colocar aqui, ó. É uma sugestão de tema. Trabalhar sob pressão e como se ter organização em contingências. Cara, Estou de acordo. contingência é osso, hein? Pro ramo que a gente escolheu, trabalhar sob pressão e a organização em contingência se torna fundamental, né? Como a gente falou, se você não assistiu o primeiro episódio, assiste. A gente trabalha na aviação. E a pressão faz parte, né? O nosso produto é extremamente perecível. Diariamente. Ou seja, o que significa um produto perecível? Você tem ali uma aeronave que você comprou para decolar às 9 horas da manhã, por exemplo. Se você não decola às 9 horas da manhã, tecnicamente eu já não entreguei as suas expectativas, o seu produto. Bem, O que você acha, Vini? Trabalhar sob pressão. Como você falou, a gente trabalha na aviação e a gente está acostumado com isso. Eu acho que pode falar com bastante propriedade, que é muito legal. Para mim, um dos pontos é trabalhar à frente do que pode acontecer. Então, eu fico trabalhando sempre com o pior cenário, porque se eu conseguir me planejar para ele, eu consigo estar à frente do que pode acontecer. Você não consegue prever tudo, claro, mas quando a gente fala numa contingência, se pode acontecer uma contingência, se pode ter algo, eu já tento me preparar para aquilo. Nem sempre é possível. Aí a gente vai para o lado de trabalhar sob pressão. São aquelas coisas que acontecem no momento e que você tem que saber lidar. Não tem jeito. Você tem que ter confiança no que você está fazendo, entender se você estava bem preparado, se não, trabalhar com a criatividade. E eu acho que uma coisa importante para o nosso ramo é que
todos os dias tem contingência. Claro que o grau de impacto são pequena ou grande, mas todos os dias tem contingência. Eu acho que dá um grande episódio se a gente for tratar desse tema e faz todo sentido a sugestão. O que eu gosto para trabalhar sob pressão é ter tudo na mão. Então eu gosto de planejar o máximo possível, Legal. tudo minuciosamente, ter a maior quantidade de informações na mão para que nada que aconteça me surpreenda. Eu tento diminuir ao máximo os riscos de ser surpreendido. Perfeito. E ajuda Qual é o muito. novo petróleo, Vini, que você sempre fala? Dados. Dados, cara. Dados. Joga na praça? Dominar os dados vai te dar uma capacidade de atingir sucesso no que você se propôs a fazer de forma absoluta, né? Isso Cara, eu não é tenho certeza. loucura. Dados te dão uma previsibilidade incrível. Traça o caminho a seguir, né? E na minha visão, tira esforço. Então eu consigo ser mais preciso na gestão, na minha vida, ou algo que eu preciso organizar, porque dados está para tudo. Dados não é só trabalho, que você vai pegar lá dados estatísticos do que aconteceu na sua operação para trabalhar isso. Você pode trabalhar nas coisas de casa. Hoje você tem os acessos de música, outros acessos que vão te alimentar de informações que você pode usar para ser bom para você. Mas só falando sobre pressão, eu imagino que a pessoa possa estar perguntando, falando como eu trabalho com aquilo não planejado. Aconteceu, o que eu faço? Você usar a criatividade e tomar decisão. Tomar uma decisão. Muita gente erra nas contingências porque simplesmente não toma uma decisão. Você tem que parar, pensar, avaliar, refletir, porque às vezes você não tem a ferramenta, às vezes você não tem o tempo, mas você tem que tomar uma decisão. Quanto mais passa e você não se posiciona, você não toma uma decisão, você erra e perde a mão na contingência. E os gestores de áreas, por exemplo, como a nossa, que é a aviação, cara, você está tomando decisão o tempo inteiro. Imagino que em todas, né? Mas quer dizer, você tomada de decisão a cada minuto, né? Então, vai ser um grande episódio isso aí. Isso vai ser legal. Imagina. Vamos pro próximo? Então beleza, esses foram os comentários do YouTube. Coloquei um box de perguntas no nosso Instagram. Britânico. No nosso Instagram. Então tiveram algumas perguntas no Instagram, algumas a gente respondeu e algumas a gente vai responder agora. Vou colocar aqui, ó. Qual o maior desafio da gestão aeroportuária? Para mim, o maior desafio da gestão aeroportuária sempre vão ser as pessoas. Por quê? Porque você está fazendo a gestão de pessoas num ambiente de altíssima pressão, num ambiente altamente regulado, quer dizer, você tem uma série de órgãos que estão regulando todas essas suas atividades e principalmente porque todas as suas atividades ele tem que estar balizado num processo seguro. Então você tem que ser impecável, não tem como não ser impecável no quesito segurança. Então é extremamente desafiador, acho que para mim esses são os maiores desafios da gestão aeroportuária. Aí já entra no próximo. Essa agora o Vozinho vai responder. O que fazer quando colegas de trabalho não se suportam e isso afeta o resultado de toda a equipe? Fala aí, cara. Cara, ou eles se entendem e entendem o papel de cada um dentro da corporação que eles precisam produzir e que eles estão atrapalhando o ambiente de trabalho. Não deu certo, não tá andando, orientação, acabou. Ou os dois vão embora, ou o menos competente. É a decisão do líder. Eu ainda inverteria, se eu tivesse que bater um papo com esses três, eu acho que é exatamente na tua linha, mas eu faria o seguinte, né? Três não, né? São duas pessoas e eu sou a terceira pessoa. Eu falei, faz o contrário. Vocês são donos da empresa. E eu e outra pessoa, a gente se odeia, tá contaminando a empresa inteira que a gente tá vivendo. O que vocês vão fazer comigo e com outro colega de trabalho? Se coloca no lugar do dono da empresa. Cara, isso entende? A gente precisa ter um mínimo de harmonia para ser altamente produtivo. Eu entendo que a grande maioria, cara, vai estar extremamente feliz e comprometido com a empresa. Vão ter pessoas que não vão estar. A gente tem que respeitar e entender qual é esse motivo para fazer com que essa pessoa chegue nesse nível. Mas se as duas pessoas não quiserem, chega uma hora que se interrompe o ciclo. Os ciclos não são para sempre e vai ter ciclo que vai chegar ao seu fim. Talvez, pode ser isso. E além das pessoas também não estarem comprometidas, para mim as pessoas estão aqui para um trabalho. A gente gostaria muito que as pessoas se gostassem, que as pessoas se amassem, Claro. tivessem total empatia, mas são pessoas diferentes nem sempre vão se gostar. As pessoas têm que saber que é um trabalho. Ponto. Ela está ali com um propósito, Claro. ela tem que ter ali seu objetivo e tem que ter um mínimo de relacionamento profissional. A partir do momento que perde essa linha, ela está descumprindo com a sua função, está descumprindo com o seu papel ali, ela precisa entender isso. E se as duas pessoas que não se suportam estão fazendo isso, as duas estão erradas.
né? E aí cabe tanto o líder poder fazer isso, mas as pessoas têm muito costume de esperar o líder para fazer isso. Você fica esperando uma ação que pode ser feita pessoal, para você sentar, chamar a pessoa para conversar, esperando que alguém faça isso. Tenha coragem, sente com quem você precisa conversar e tenha um papo cabeça, um papo maduro. Não espere ninguém fazer isso por você. Toma uma decisão, senta, tenha coragem. Acabaram as perguntas, não era pergunta, né? Acabaram os comentários do YouTube, as perguntas do Instagram. Então agora a gente vai pro nosso tema e vai subir uma vinheta do tema agora. Sobe a vinheta. Então a gente vai falar sobre disciplina e para começar sobre disciplina eu acho que já dá pra gente puxar primeiro o que é disciplina, né? Que é chegar no horário, acordar cedo, arrumar sua cama, escovar os dentes. Porra, se você escovar. O que mais que você faz, sua disciplina? Vai correr? Disciplina é cumprir com aquilo que você está proposto. E assim, eu não usei disposto, tá? Porque assim, disposto, nem sempre você tá. Nem sempre eu tô disposto para correr. Não. Mas eu tenho disciplina de fazer. Bom, a disciplina, se a gente for seguir pelo dicionário aí, tem obediência às regras, regulamento, quer dizer, não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma obediência a algum tipo de regra, mas eu acho que o melhor para nós é as regras que você mesmo estabeleceu, né? Quer dizer, não quero vincular muito disciplina às regras do dia a dia do trabalho, mas as regras que você estabeleceu, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida no trabalho, uma rotina. Você estabelece uma rotina, não tem jeito, é um nível de organização, disciplina e organização andam lado a lado, né? Faz sentido? Você é o cara mais disciplinado que tem aqui. Fala de mais disciplina para nós. Eu acho legal até fazer um gancho disso, porque eu sou disciplinado com algumas coisas. Não sou disciplinado com tudo. Então, eu acho que acontece com muita gente que tem disciplina, por exemplo, dentro da casa, mas não tem com o esporte. Então, disciplina vai também do propósito. Eu gosto muito dessa palavra, porque para mim é o que fez uma mudança para eu atingir o nível de disciplina que eu preciso e, nesse caso, para o esporte. O esporte tem feito uma diferença na minha vida brutal. E foi, assim, eu sempre gostei, sempre pratiquei, mas não nesse nível de disciplina, e isso está derivando comportamentos e vantagens e desenvolvimento em vários outros pedaços da minha vida. E eu tenho orgulho de dizer que, cara, virou uma rotina de vida, necessária com muita disciplina, mas que não é dolorosa depois do momento que eu entendi. Eu acho muito legal, eu quero até falar de onde que nasceu isso, assim, porque eu fui desafiado, né? Tive uma grande oportunidade de participar de uma cicloviagem de vários dias, só que eu já praticava pouco esporte, mas não nesse nível. E eu fiquei muito preocupado e não consegui completar. Eu me caguei mesmo, cara. Falei, cara, a galera já faz, já tinha feito, já sabe. Eu não tinha uma bicicleta, comprei uma bicicleta, ela chegou 2 meses e pouco próximo do evento, só que eu fiquei alucinado. E aquilo ali era um propósito, aquilo ali era um desafio mesmo. E eu, cara, comia isso todo dia. Eu acordava mais cedo, preocupado, pegava rotas mais difíceis, trilhas mais difíceis, porque colocaram, e o que eu consegui pesquisar, de que ia ser muito difícil. Realmente foi difícil, tá? Mas eu acabei tornando aquilo ali muito mais difícil na preparação do que era. E aí eu escolhi, eu pegava um aplicativo e escolhi as trilhas mais difíceis, com mais subida, próximo de casa. Acabou que isso criou uma preparação em mim melhor do que eu precisava para aquela viagem. E aí ela foi super bem a viagem. Não tenha sido cansativo, mas eu estava bem preparado. E precisou de muita disciplina. E eu acho que dá para vincular isso no trabalho e várias outras coisas. Faculdade, estudos, ou qualquer outro desafio que você tenha, cara. Tem uma frase para estimular de novo. O sucesso é apenas a disciplina praticada todos os dias. O sucesso é apenas a disciplina praticada todos os dias. Então, tá muito ligado, né? Quer dizer, o sucesso que você estabeleceu na sua vida pessoal, na sua vida no trabalho, tem muito a ver com a sua disciplina, a forma que você encara aquilo, né? Eu acho que eu afirmaria que todos têm um pouco de disciplina, com níveis de intensidade diferentes, né? Eu acho que ninguém consegue hoje manter a sua rotina, seja no trabalho, seja familiar, sem um pouco de disciplina. Então, o que muda é o nível de intensidade. Então, certamente, todo mundo que está nos assistindo tem algum nível de disciplina. Vou fazer uma provocação para entender aonde que a disciplina se encaixa. Tem uma afirmação que eu concordo, tá? Que fala muito do perfil nosso aqui, até mesmo do brasileiro no modelo de gestão, que é assim, nós somos excelentes iniciadores, medianos continuadores, se essa palavra existe, e péssimos finalizadores, seja de projetos, ideias que você tinha.
Pô, na hora que você tem ideia, todo mundo, beleza, continua. E você não finaliza o projeto morre. Porra, você era pra vocês falarem, cara. Cara, Alguma não tem mais o coisa. que falar. Eu posso cortar, Mas sabe o que eu... Não, eu até pensei, mas você falou, cara, você falou tudo. Como que a gente estimula disciplina? Cara, ninguém ensina disciplina, você ensina a ser disciplinado, né? Disciplina você ensina na escola. Ensinar não, mas você estimula. Acho que estimula com exemplos, cara. Concordo. Além disso, propósito tem que ser muito bem definido. Você tem propósito próprio, mas se você está dentro de uma corporação, o líder consegue contagiar sobre o propósito, fazer sentido, ele vai fazer com que as pessoas tenham disciplina. E disciplina, quando pode ser inspirada, é cobrança, na minha visão. Né? Então, precisa tirar um relatório todos os dias para conseguir atingir o objetivo de análise de dados ou de cumprir com aquela ação. Você sabe que é necessário todos os dias. Você reconhece isso, seu líder reconhece isso, só que você não consegue fazer. Vai ter alguém lá, às vezes, te cobrando. Até o ponto que isso vira uma disciplina em que você não precisa mais. Agora, a disciplina sobre cobrança, cara, ela tem pra mim só uma pequena armadilha. Porque assim, talvez você não tá fazendo por um objetivo, você tá fazendo pra não ser cobrado. Se você só tá fazendo pra não ser cobrado, você não entendeu a essência daquela atividade. Você não tá fazendo pelo resultado que aquela atividade vai atingir. Você tá fazendo pro cara chato não te ligar e falar assim, você fez? Eu só acho que tem essa pequena armadilha. Pra você parar de cobrar, você tem que mostrar pra ele qual a finalidade daquilo que ele tá fazendo. E aí talvez a disciplina que ele vai aplicar para aquilo começa a ficar um pouquinho mais leve. E com certeza tem muita gente que está assistindo que tem determinadas atividades que são muito disciplinadas, mas cuidado, estão sendo disciplinadas só para não ouvir a cobrança de alguém. Dentro de casa, possivelmente, eu faço várias coisas só para não ver a Carol reclamar e cobrar de mim. E talvez o meu grande erro, vocês também, e talvez o meu grande erro é que eu não entendi qual é o motivo daquilo, por que eu estou fazendo. Né? Isso no trabalho deve acontecer muito. Não, eu preciso fazer isso porque senão o meu líder vai me cobrar. Não, você não tem que fazer porque o seu líder vai te cobrar. Você tem que fazer porque qual é o objetivo que nós vamos atingir se eu fizer aquilo? Qual é o bem comum que eu vou gerar ou o que eu vou atingir em relação àquilo. Beleza? E o triatlo? Primeiro, tu já falou como começou, rolou um desafio. No começo era difícil, aí depois virou uma rotina e virou prazer. O que aconteceu? Quando eu completei o desafio, eu me senti muito bem completando aquilo, mentalmente e fisicamente. Você teve que abrir mão de alguma coisa para Claro. fazer isso? Por exemplo, eu lembro que você jogava basquete, não joga mais. Não, eu troquei as minhas prioridades, que não dava tempo para tudo. Olha só que coisa importante. Para você atingir algo maior, que começa o seu olho começa a brilhar, fatalmente você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Será que isso é uma verdade absoluta? Eu concordo. Vai lá. Eu concordo. E também priorizar, né? Já que é um lazer, o esporte é um lazer. Faz bem para a saúde, tem todo esse objetivo, mas eu tenho como priorizar dentro do lazer e aí eu priorizei agora o triatlon em relação aos outros esportes. Continuo jogando basquete? Continuo, mas não da mesma maneira, com a mesma quantidade de vezes que eu vou à quadra do que eu ia antes. Então eu priorizei. Então o que aconteceu? Foi um gatilho de uma sensação tão boa quando eu completei o desafio, de eu ter conseguido atingir algo que me desafiaram, que eu aceitei o desafio, e aí depois eu coloquei o meu próprio desafio, que foi fazer o Ironman, que é começar o triatlon. E isso, cara, tem um caminho de planejamento, porque não é de uma hora para outra. As pessoas perguntam muito, falam muito, não é distância, cara, cada um tem o seu objetivo. Tem gente que correr 1 quilômetro é super difícil. Eu coloquei um desafio de médio prazo e um desafio de longo prazo. O cara corre 5 em 19 minutos, brother. É um animal. Qual foi a maior distância que você já correu até agora? A maior distância foram 27 quilômetros que eu corri. 2 horas, foi numa trilha. Deu de movimento umas 3 horas. Se eu coloco no Google Maps pra ir buscar pão e me aparece que dá 27 que eu não vou. Mas, ó, De carro não vou. tem gente que anda esse tempo. Pra mim pode ser mais difícil do que eu correr as 3 horas. Cara, isso pra mim é fascinante. 27 em 3 horas. 27 acho que deu mais 3 horas, eu não lembro do tempo, mas deu muito. Tempo fora de casa deu quase 5 horas e pouco, porque dessa vez eu fui parando, era trilha, puta, eu vi as fazendas, os lugares, era aqui em... Não, e a paz pra Priscila em casa, 5 horas do cara fora. Ela tava Isso é trabalhando, eu maravilhoso. tava de folga. Aproveitei o meu tempo, porque eu podia estar em casa fazendo nada, não aproveitando, eu fui fazer algo que eu me sentia bem. Aí eu simplesmente fui vestir a mochila de hidratação, falei, vou sair pra correr, saí de casa,
E fui. Falei, eu queria correr até um lugar. Aí quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, eu vou mais um pouquinho. Aí eu fui indo, cara. Aí eu esqueci que eu tinha que voltar, né? Porque eu tava assim. Aí eu voltei, cara, mas doeu, cara. Os últimos quilômetros, eu lembro hoje da dor no pé, a minha sola, uma parte soltou. Eu tive bolha no pé pra caramba. Isso não estava planejado, mas eu tinha que voltar. Cara, me deu uma força de mente depois, porque eu nunca tinha feito um tempo e uma distância dessa. Aí eu falei, eu consigo. Cara, isso quebrou muita coisa, e aí que eu não estava ainda pretendendo fazer o Ironman, estava fazendo outras provas, e acho que foi uma virada de chave para eu começar a pensar nisso, porque eu falei, eu consigo. Então eu aumentei meu objetivo, eu aumentei meu desafio. E assim, cada um tem uma maneira, né? Eu sou movido por desafios, literalmente, cara. Com tudo, às vezes até do videogame ao triatlon, ao trabalho. Se não me dão, eu vou criando. Porque isso vai me dando um alimento de motivação. A cabeça agora já pensa de uma forma diferente com o tempo, que aí eu vou fazendo planejamento, organização para isso. Vai dar errado, aí eu refaço, mas eu aprendi que aquilo deu errado. Cara, no esporte isso é muito, cara. Vou dar um exemplo. Hoje eu saí para pedalar 100 km. Cara, chega um As ponto, brincadeiras do cara são só nesse dia. não vamos pela distância. Cara, eu fico super preocupado com isso, porque não vamos pela distância. Porque tem gente que a primeira vez que fez 20 km de bicicleta foi a mesma sensação quando eu completei meus primeiros 100. Antes eu fazia para preparação do desafio, era 30. Um monte de subida, um monte de coisa. Cara, era de fazer 30. Hoje já não é, porque você... isso serve para o trabalho. Você vai se desenvolvendo, cara. Porque o esporte traz uma capacidade física, o trabalho traz uma capacidade mental. Você vai completando seus desafios, aqui no joguinho, cara, você vai ficando com um personagem mais forte, você vai ficando com a mente mais forte, isso vai ajudando. Então traz muito isso do esporte, cara, tem me ajudado muito, e principalmente no equilíbrio. Aí traz a disciplina, a organização. Então o que eu ia falar? Eu tinha que pedalar, eu acordei cedo, eu acordei 5 da manhã, às vezes tem que acordar antes. Então de manhã eu tento salvar meu tempo. Então eu preparei minha bicicleta um dia antes, enchi minha água um dia antes, preparei minha bolsa um dia antes, deixei tudo pronto. Se eu fizer isso, eu vou ter que dormir menos. Pra mim 15 minutos ali, às 5 da manhã faz diferença. Então eu deixei tudo pronto. E isso me ensinou a fazer o planejamento, não ficar procrastinar com isso. Porque senão de manhã, meu amigo, vai dar ruim. E aí eu vou chegar atrasado, que não sei o que, aí vai o outro zoar. Ninguém quer chegar atrasado, cara. Então aí você tem que ter disciplina para poder fazer isso. Não tava com vontade num dia antes? Não tava. Mas eu sabia que precisava. Começou de uma hora para outra? Não. Um dia que eu não fiz, eu cheguei atrasado, o nego me zoou. Aí você começa a fazer certas coisas porque você ou é cobrado ou você é frustrado com isso. Cai de novo naquilo, né? Você gera disciplina para não receber cobrança. Sua própria ou de alguém, né? Claro. Você já correu com o Vini? Já ele caiu no parque ecológico. Olha aí. Tropeçou, catou o cavaco. Cara, ele contando demais. Eu tava do lado dele assim, aí ele conversando comigo, a gente tava conversando. Quando ele olha pro lado, eu não tô mais. O Vini sumiu, cara, assim, ó, correndo, eu olhei, o Vini sumiu no meu campo visual. Quando eu voltei, ele já tava rolando No meio da grama. Desse tamanho é um tombo gigante, né? Cara, foi a pior experiência da minha vida correr com o Vini. Foi uma vez, pra nunca mais. as pernas enormes. Nunca mais. Mas não era a minha intenção. Nossa, foi o meu melhor pace. Ainda bem que não é. Menos de 5, com as pernas curtas. Quanto você tem de altura, Vini? Eu tenho 91. 1,91. Só de perna é 1,20. Nossa, foi horrível. Vinícius Rico. Depois eu corto isso, foi horrível. Tá, mas vamos lá. Por que foi horrível? Porque a gente pode trazer isso para relacionamento entre pessoas e também para quem tá querendo ir para a liderança ou já é líder e tem frustração com o teu time. Por quê? Eu não te cobrei. Cobrou, tá com raiva? Você tava com raiva. Moleque, a hora que você subia na minha frente um pouquinho, eu já falava, É o desafio, né, cara? eu vou pegar Você ele. estava sendo desafiado. Se eu tivesse pra sozinho, eu brincar, tinha cara. parado. A sua disciplina me motivou naquele dia, né? Só que infelizmente não deu o mesmo start que deu nele de falar assim, nossa, agora eu vou fazer Agora eu vou assim. fazer sempre. Este inferno. Passou longe pra caralho. Não, passou, mas não chegou nem perto. De pai, quando você assumiu a maior base da empresa, que você saiu de uma base, quantos funcionários você tinha no seu primeiro cargo de liderança? Sei, 17, eu acho. 17. Passou pra? Depois Recife com uns 30 e aqui a gente já chegou a 600. Mais ou menos. Beleza, pra 600.
como que a disciplina te ajudou a lidar com isso? Porque assim, com 17 você tem tudo na mão, sem ferramenta nenhuma, né? Você consegue até, sei lá, guardar de cabeça a informação de cada um, ter um planejamento. Com 600, o nível de organização e disciplina tem que ser, acho que, um negócio surreal. E aí eu acho que vai além ainda, vai até a sua família, porque se você não tiver disciplina dentro da sua casa, você vai ficar atendendo o telefone, sua mulher vai ficar pistola da vida. Como que você faz? Cara, acho que quando eu cheguei no maior desafio, né, acho que a primeira coisa, você toma um choque de realidade brutal. Você começa a se apoiar nas suas referências, nas pessoas que estão ali trabalhando do seu lado. Então eu tive grandes referências que começaram a me ajudar a mostrar qual era o caminho. Parei de propósito. Achei que você ia chorar. Nossa, vai agregar pra caralho. Vai agregar assim, né? Só tem maluco. Então, a partir do momento que você começa a usar essas pessoas que estavam do seu lado como referência, foi isso pelo menos que eu fiz, comecei a olhar o que esses caras estavam fazendo. Porque eu estava tentando imitar um conceito de disciplina ou de organização ou de rotina que esses caras faziam, né? Eu tinha duas referências ali e eu comecei a me aprofundar e entender. Então, talvez uma coisa que a gente aqui não colocou é você copiar a disciplina do outro. Talvez seja importante, né? Ou pelo menos você ter aquilo como referência. E efetivamente você precisa ter, isso é para mim é receita para qualquer pessoa que quer galgar os seus próximos passos dentro do seu trabalho, das suas corporações. Você tem que estar muito bem alinhado com a tua família. Não tem jeito, porque quando você está fazendo gestão, a gestão invade tua casa, cara. Porque o seu telefone não para, a leitura de e-mail não para, uma ligação urgente não para, principalmente no ramo que a gente trabalha, que ele inicia uma atividade às 4 horas da manhã e a atividade termina meia-noite. Talvez se a gente tivesse num ramo que é de 8 às 18, show de bola, né? Eu me lembro que um dia uma outra pessoa que não é da empresa que eu trabalhava falou assim: nossa, você tem problema com e-mail? Eu falei: nossa, muito! Pô, muito! Cara, eu me afogo nos e-mails, eu preciso criar uma disciplina de leitura de e-mail, uma rotina, senão eu vou morrer. E eu recebia uma média de 400 e-mails por dia. E a pessoa falou assim: não, eu também. Eu falei: pô, então esse problema em todas as empresas, eu achei que era só a minha. Ele falou: tem dias que eu chego a receber 30 e-mails. Que cara mais engraçado. Esse cara não tem a menor ideia do que é receber e-mails, brother. Não tem a menor ideia, mas bom. Então, é um nível de organização que acaba invadindo a sua casa. É e-mail, é telefonema, ou estresse, cara. Porque veja bem, você passou o dia inteiro trabalhando. Como é que você chega em casa e fala assim: acabou, deixa o problema no trabalho? Porque a gente fala muito mais que assim: não leve o seu problema para dentro do trabalho. Faz sentido? A gente escuta muito isso. Então, o contrário, não leve o problema do seu trabalho para dentro de casa. E você tem que ter uma disciplina mental, um nível de organização e um controle emocional muito forte. Senão você chega em casa, cara, você detona tudo. Você, obviamente, tem problemas em casa ali, sei lá, você deixou de pagar uma conta de luz. E a pessoa falou assim: cara, você não pagou a conta de luz, por exemplo, e você vai estourar com a pessoa. Você está completamente errado. Você não pagou a conta de luz e ainda está trazendo o seu problema de casa, sabe? Estou dando só um exemplo. Você já tem colocado no débito automático. Um débito automático, não tem a menor dúvida. Porque naquela época não tinha débito automático. Naquela época não tinha débito automático. Então, levar disciplina, ter disciplina para você ter grandes desafios, como eu fui desafiado, né? Certamente fez toda a diferença. Então, acho que disciplina, que é o tema hoje desse episódio, tem tudo a ver com você encarar grandes desafios. Eu não acredito que você tenha como encarar grandes desafios se você não tiver disciplina. A disciplina vai balizar muito isso, né? Então, eu criei rapidamente grandes referências. Graças a Deus existiam essas grandes referências. Eu tentei me disciplinar para que eu pudesse racionalmente e ter um nível de organização correto. Sempre tive isso, acho que é um grande diferencial. São 11 anos de casado
e que se você não tem esse nível de disciplina e esse apoio dentro de casa, você não consegue encarar grandes desafios. Eu duvido, cara, que qualquer pessoa que atingiu grandes resultados, não que eu tenha atingido, mas qualquer pessoa que teve grandes desafios vai alcançar as coisas sem ter um nível de apoio. Então vamos lá, um grande desafio que você teve. Você se tornou pai. Porra, brother. Isso foi um desafio, imagino eu, brutal para você. Agora, conseguiria ser um bom pai sem ter uma estrutura e o apoio da Alana? Não conseguiria nunca. Não conseguiria, te afirmo. Você pode até achar internamente que ia conseguir ser um bom pai sem ter uma parceira do teu lado. Não, Alana, isso eu arrebentei para você, não foi? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bônus. Não conseguiria. Você tem que ter um ambiente familiar equilibrado, senão você não atinge. Grandes referências, organização e disciplina faz com que você tenha os grandes desafios. Pessoalmente para mim, muito bem. Foi um grande desafio, é ainda um grande desafio. E uma outra coisa que você precisa ter um desprendimento enorme para você entender, e isso eu passei. Então eu vim de um aeroporto pequeno, na época era pequeno, que era Recife. Eu vim na realidade de Porto Seguro, numa outra empresa, depois vim para a empresa que eu estou hoje, Recife, e depois Campinas. E aí tá aqui na maior base de uma companhia aérea, fez com que eu tivesse uma série de frustrações. Porque numa base pequena, você conhece profundamente todos os tripulantes que estavam ali, os seus problemas, as suas características, cara. Eu era viciado, tinha um controle no Excel que eu controlava quanto cliente cada um atendeu, nível de performance, nível de venda, eu sabia tudo numa única plataforma. E aí quando você cai no universo 350, 400 pessoas quando aqui cheguei, você começa a se frustrar porque você perde todas as referências de como era fazer gestão. Eu tive que mudar, tive que me reinventar e tive que aprender a fazer. Isso é muito delicado porque assim, basicamente você tirou uma pessoa do ambiente confortável, que conseguia gerenciar ali um determinado volume, entregou um volume muito maior e você tem que se adaptar. Disciplina vai facilitar essa sua adaptação. Disciplina vai potencializar essa sua adaptação. E eu não tenho a menor dúvida que eu tive que aprender a fazer gestão novamente. Eu não consegui trazer quase nada do que eu fazia de gestão na base pequena para a base maior, que é Campinas. Óbvio que eu trouxe experiência, eu tentei implementar aquilo, mas eu comecei a perceber que não dava certo. Eu tive que me reinventar e aplicar novas metodologias de abordagem, de gestão, de análise. Apanhei pra cacete. Apanhei muito. Me frustrei muito. Pô, falaram que eu falei pra cacete pra caralho, eu cortei. Você não falou nenhum, era o primeiro. Apanhei muito. Me frustrei muito. Eu tinha uma gestora, a Isabel Reis, e ela várias vezes falou pra mim: aprenda a se frustrar. Aprenda a se frustrar. Cara, e quando eu aprendi a me frustrar e transformar aquilo em combustível para corrigir as coisas de forma verdadeira e de me dedicar mais, potencializar o nível de disciplina, a chave começou a virar. E uma outra coisa que é super importante que a gente não pode deixar de buscar sempre. Eu, na minha autocrítica, entendo que depois que eu fiz o MBA, eu me tornei um outro profissional. Aqui eu não sei se todo mundo vai ter oportunidade um dia de fazer, mas é só a questão de não deixe de se capacitar o tempo inteiro. Busque se capacitar. Eu me considero um outro profissional depois que eu absorvi o conhecimento especificamente desse MBA. Então, buscar conhecimento e aprender a se frustrar são duas chaves também importantes que eu passei a praticar quando vim para a grande base. Deixa eu comentar duas coisas que eu achei muito legal, porque eu tive a oportunidade, agradeço muito de ter visto isso. E isso me inspirou e também eu trouxe muita referência e pude aproveitar um pouco disso. Cara, foi nítido quando você entrou no MBA e como você tornou aquilo um desafio. Cara, você compartilhava as coisas e os ensinamentos e as provocações e as aulas, não como algo obrigatório. Você tinha disciplina de fazer os trabalhos, que você comentava, você tinha tudo aquilo do professor, mas aquilo te empolgava. Então,
eu acho que além da disciplina, e quando você também fez essa virada de chave, eu acho que antes disso, eu vi nitidamente que eu vim para cá quando você fez essa sua transição, né? Então eu tive ótimas oportunidades de aprender. De você teve que cumprir com outras disciplinas que eram inerentes à sua função. E você, querendo ou não, você fez. Então eu acho que são ótimos exemplos de coisas que Foi muito difícil conciliar. tinham um né? propósito. Que aqui não baixou, eu tenho né? que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ter disciplina. Eu perdi semanas de aulas porque eu não consegui ir, porque a gente estava em contingência. As minhas aulas eram no Rio de Janeiro, teve um dia que eu pousei no Rio domingo à noite, segunda-feira de manhã eu peguei o avião e voltei, porque a gente entrou numa contingência profunda. E aí fui pagar aulas em Recife, que era uma outra turma lá em Recife. Cara, foi muito bom também conhecer outros colegas e guardo até hoje, temos amizades até hoje. Essa troca de experiência também, isso vale muito. Mas foi super desafiador, teve que ter bastante disciplina e também, de novo, só para conectar, grande parceria também familiar. Porque, cara, além daquela rotina insana que já era do aeroporto, você adicionou ainda o estudo. Então, se você não tiver a compreensão em casa, o apoio, não vai, cara. Tem que ter apoio. Cara, do que você falou, acho que é bacana que no primeiro episódio que a gente gravou... O piloto? Não, O primeiro. no episódio 1. No episódio 1 que a gente gravou, o Dibai falou sobre isso, sobre como praticar o teórico é difícil. E aí você conseguia ver esse tesão do Dibai em tentar praticar o teórico. Exatamente isso. Loucão. E praticar esse teórico, cara, para mim, qual é o grande desafio aí do praticar o teórico? Que aí você também tem que ter uma organização mental disso. É que por muitas vezes o que está escrito no teórico vai completamente contra aquilo que você já faz. Então você tem que, é uma quebra de paradigma você aceitar que existem ali teorias, textos escritos por especialistas que falam assim, cara, faz diferente. Aí você fala, pô, faz diferente. Você tem um nível de resistência, entendeu? Então você tem que também flexibilizar isso internamente, tá bem alinhado e começar a praticar aquilo. E às vezes, no início, você nem sabe se você acredita muito naquilo. Todo mundo diz que aquilo é o correto. E aí você começa a perceber que também. Os caras estudam muito para chegar a esse nível de afirmação. Teste de disciplina. Disciplina, cara. Senão você não vai praticar. E de novo, nós somos excelentes, eu não sei se essas são as palavras, mas começadores, medianos, continuadores e péssimos finalizadores. Então, Cara, mas assim, será que toda a teoria que você colocou estava certa? Porque assim, se a gente for ver o que a gente faz aqui, não tem nenhum teórico que já estudou isso. Não, A gente faz uma coisa aqui que ninguém faz. A sua pergunta é excelente. Ninguém A faz. sua pergunta é excelente. A questão é o seguinte, toda teoria, ela dá certo? Quando Sim. a gente fala aqui, é na nossa função, é no aeroporto, com quantos voos que a gente já teve. Fala, não me diga! A gente já atingiu 202 voos. É um monstro, eu sei. Talvez nunca teve nada teórico escrito sobre isso, como fazer para gerenciar 202 voos. Eu acho que o maior conceito é, tudo que está escrito na parte teórica, ela vai funcionar em determinados ambientes, com determinada volumetria de aplicação para aquilo, mas é óbvio, você tem que fazer adaptações sobre aquilo que está lindamente escrito na teoria porque você vai aplicar, isso é fato. Até porque, como você acabou de falar, 202 voos, onde é que a gente está escrito que a gente vai beber dessa fonte de como fazer o gerenciamento de 202 voos? Não está escrito, cara. Para Não, mim, a gente vai diferença achar. do teórico para o prático é a habilidade de quem está aplicando. Porque vai nessa hora, você vai lá, aprende dentro da sala de aula como cuidar de 202 voos, é assim, você vai fazer assim, você faz assim, a gente já testou uma vez. Aí chega na hora, ainda mais no ramo que a gente está, muda tudo. Tem um mau tempo, tem alguma outra situação, a habilidade de quem está ali é que vai fazer a diferença. Minha opinião. Bora pro fechamento? Bora? Pessoal, a gente já falou bastante, já tá noite lá fora, então a gente vai encerrar. Continue mandando sugestões, a gente vai tentar responder, comentar no próximo vídeo, sempre fazendo o mesmo modelo, no comecinho falar sobre isso. Se inscrevam no canal, tá embaixo, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, mas tá aqui em algum lugar. Comentem. É importante essa interação. Comentem, sigam no Instagram, Papo de 15, podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tá em todo lugar.
Beleza, fechou? Ó, se você não assistiu o episódio 1, eu vou colocar o link aqui do episódio 1. Cara, isso é foda. E os piores momentos que eu faço também, só com os erros de gravação, vai aparecer aqui, ó. Eu acho, né? Eu acho que eu vou conseguir por aqui. Valeu. Valeu, Papo de 15 na área. Beijo, Bora. obrigado. Tchau.